Boa noite. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais, são arrastados. E é isso que Jesus está explicando na parábola do joio. Ora, foi um inimigo que semeou aquela semente maligna, e quando Deus chamou, veja, ele semeou ali, não é? No campo, que é o mundo, ali o local onde Deus tinha semeado a semente, porque ele iria chamar a existência, né? Trazer para que a terra brotasse, não é? E aquela semente aglutinou na semente boa e gerou ali, trouxe aquela árvore dúbia, uma árvore que trazia uma única raiz, uma dualidade, ou seja, um fruto contendo coisas opostas, duas forças opostas. Isso não é possível, não é? Uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Um fruto não pode ser dúbio, como diz Tiago, não é? Dando vazão às palavras de Jesus. Um espinheiro, não é? Uma vide não pode produzir espinhos, não é? Ele tem que produzir o quê? Uvas, não é assim? Uma oliveira tem que produzir o quê? Oliva, azeitonas, não é? Não pode produzir espinhos, não pode produzir abrolho, não pode produzir figo, não é? Então cada semente traz a sua espécie, mas aquela árvore, ela mostra, e Jesus fala sobre isso na parábola do joio, que aquela árvore era uma árvore híbrida. E Deus mesmo deu aos israelitas, não é, a ordem de não misturar sementes, não é assim? Lá em Deuteronômio, capítulo 22, 9, se não me engano, e Levítico 19, 19. O Senhor, ele não é hipócrita. Se ele diz para não fazer uma coisa, é porque ele não concorda com aquilo e ele mesmo não vai praticar. Ele é o primeiro a cumprir a lei dele, não é? Aquilo que ele outorga, não é? Aquilo que ele diz. Então, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é fiel, não é? Ele é legítimo. Então, não foi Deus, não é? Como Jesus disse, não foi Deus que plantou aquela árvore dúbia, mas aquela árvore ali foi semeada, né? Aquela semente maligna, não é? Foi colocada ali com o intuito de trazer tropeço para o ser humano, e o ser humano caiu. Não foi por falta de orientação de Deus, porque Deus deixou claro, não é? Escolha a vida, coma livremente de qualquer árvore, exceto, só tinha uma única árvore que o homem não podia comer, que era justamente essa árvore, porque Deus sabia que dentro dessa árvore continha, não é, um veneno da serpente, não é? Que nós já sabemos que é Satanás, o diabo. Não era aquela serpente o animal, não era o animal, mas aquele que tinha ali. E a gente sabe, né, que Satanás pode tomar o corpo de um ser vivo, assim como de um ser humano, também de um animal, não é? A gente vê ali Jesus expulsando demônios, né, dos seres humanos e mandando ali, né, como eles falaram, manda a gente ali para os porcos, e Jesus foi e mandou, não é, para os porcos, e os porcos se lançaram precipício abaixo. Então a serpente, o animal serpente, como era o mais astuto dos animais selvagens, que Deus selvagens, né? Veja, selvagem é o que significa que é um bicho bem terrível, né? Um animal bem, vamos dizer assim, furioso, né? Um ser, não é, que não é diferente, né? Um ser selvagem, um animal selvagem de um animal domesticável, né? De um animal doméstico. A gente vê que existe ali, né, uma possibilidade de convívio, e o animal selvagem, ele é obstinado, né? Um ser obstinado. E a palavra de Deus diz que era mais astuto, né? Então, o que o demônio fez, né? O que Satanás fez? Não é? Tratou de fazer ali um acordo, né? De entrar em acordo ali com o animal, não é? E inseriu-se no jardim de Deus. Aí as pessoas vão perguntar, mas por que Deus permitiu? Por que Deus simplesmente não lançou aquela árvore fora? Gente, para ter escolha tem que ter no mínimo, né? O mínimo dos plurais, que é 2. Porque se não houver escolha, não tem exercício de livre-arbítrio, não é? Para ser exercido o livre-arbítrio, é necessário ter escolha. Se eu, por exemplo, tenho meu filho, aí eu crio meu filho e cerco ele, não é? Ele só vai para onde eu mando, ele só vê o que eu quero, ele não tem
a livre escolha dele não é exercida por quê? Porque eu manipulo tudo. Não é? Ele tem escolha? Não. Qual é a escolha que ele tem? Então não tem livre-arbítrio aí. Não tem exercício do livre-arbítrio. O exercício de um livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha, só existe se tiver escolha. Né? E para ter escolha tem que ter pelo menos duas. Né? É o mínimo dos plurais, é 2. Então, o Senhor Jesus está dizendo, não é, que aqui no caso, né, ele será um sinal para essa geração, como Jonas foi para a Nínive, uma grande cidade, uma cidade muito grande. Aqui na NVI diz uma cidade muito grande. Tinha que ser, né, 40 dias, né? Ele disse, né, dentro de 40 dias, essa cidade será destruída. E veja, interessante, não é? Porque Jesus andou no mundo, né, durante 40 dias. E dentro, né, ficou, né, no mundo durante 40 dias. Dentro de 50 dias o Pentecostes aconteceria, né, que era a descida do Espírito Santo para o início da igreja. Levando em conta, não é, que tudo estava contabilizado por Deus. Os 3 dias que Jesus, né, como ele disse aqui, o sinal, os 3 dias, não é, no ventre da terra, né, no coração da terra, assim como Jonas ficou ali na baleia, né, naquele peixe, no grande peixe. E mais os 40 dias que ele andou, ou seja, 43 dias, mais 7 dias que eles aguardaram até que o Pentecoste descesse. Então, 50 dias, né? Tem isso aí, 50 dias. Vê que nada está na Bíblia, né, de forma aleatória. Boa noite, irmão Hélio, seja bem-vindo. Boa noite, irmão, paz e graça. Nada na Bíblia está de forma aleatória, né, colocado assim por acaso. Não, as coisas na Bíblia, elas se contextualizam, elas se conectam, né, para que nós venhamos verdadeiramente ter um bom entendimento daquilo que o Espírito Santo quer nos transmitir. Então, Jesus está dizendo, né, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Por quê? Porque Jesus, o Filho do Homem, é a salvação. Veja, ele veio dividindo o mundo antes e depois de Cristo. Não é? A história da humanidade está dividida. Crendo, veja, os homens que creem em Cristo, os homens que não creem em Cristo, a história da humanidade está dividida. Deus abençoe, irmão Hélio. A história da humanidade está dividida entre antes e depois de Cristo. Deus abençoe. Alguém lá no outro celular não consigo ver o nome da pessoa? Isaías. Isaías, Deus abençoe Isaías. A humanidade, né, como nós sabemos, está dividida em nascer, né, antes de Cristo, e descer depois de Cristo. Então, Jesus serviu, não é, verdadeiramente, como ele está dizendo, como esse sinal. Por quê? Porque a partir desse momento, a partir da morte e ressurreição de Cristo Jesus, ele iria extirpar, não é, com as obras de Satanás aqui no mundo. Ele iria num só dia tirar os pecados do mundo. Aí as pessoas vão dizer assim, então se ele já tirou os pecados do mundo, então, né, tá todo mundo salvo e ninguém mais vai para o inferno e não tem mais esse negócio, ele tirou ou não tirou, ele levou ou não levou os pecados. Mas veja, gente, tirar os pecados do mundo, vencer o maligno, vencer o mundo, como Jesus disse que faria, ele fez. Já está feito. Mas não é automático. Ninguém recebe de forma automática. Eita, então Deus é tão bom assim, né, que a gente vai fazer, né, vai plantar chuchu e vai colher abacate, né? Não. Cada semente dá de acordo com a sua espécie, não tem jeito. Para receber essa salvação, para receber essa justiça, a gente precisa invocar o nome do Senhor, para que seja de forma individual, para cada alma. Por quê? Porque cada alma peca, não é? A alma que pecar, essa morrerá. Então, para que seja feito em favor de alguém, de determinada alma, essa alma deve invocar o nome do Senhor. E o nome do Senhor é Jesus, né? Então, Jesus é Senhor. Ela tem que invocar, tem que dizer que Jesus é Senhor. Crendo, né, no seu coração, declarando com a boca, né, para a salvação. Então, crê no coração para a justiça, que quem vê é Deus, né, que sonda a mente e coração, e declara com a boca para a salvação, para trazer a manifestação dessa salvação. Por quê? Porque a pessoa recebeu com fé,
não é? Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. O Filho do Homem também o será, né? Esse sinal para esta geração, porque ele veio pessoalmente. Ele não mandou dessa vez, né? A lei foi dada por Moisés, né? Veio por meio de Moisés, mas graça e verdade, né? A justiça de Deus veio pelo Filho, né? Pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento ali, né? O mundo seria dividido em antes e depois de Cristo. Por quê? Porque a salvação veio. Jesus veio trazer a salvação para a humanidade, não é? Os filhos do reino, aqueles que recebessem, não é? Que nele crescem, seria-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. E a vinda dele, não é? O registro, não é? Da sua existência está comprovado nos 4 evangelhos, não é? Aqui nos evangelhos mostra como Jesus nasceu, a vida de Jesus, não é? E a sua morte, ou seja, o nascimento, vida e morte. Então, se tem um registro da existência física natural de Jesus, então não tem desculpa, não é? Ele veio, ele fez o processo, a obra que ele tinha que fazer, concluiu e voltou para o Pai. Mas não nos deixou órfãos, né? O que ele fez, a obra que ele fez. Agora, essa obra, ela é recebida por nós por fé, e quando a gente recebe o resultado dessa obra, que é o Divino Espírito Santo, que é a semente, não é? De Jesus Cristo, da palavra, a semente incorruptível, que é o Espírito dele, para se unir à nossa alma, e os dois se tornarem um só, não é? Então a palavra de Deus diz que, né, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que a pessoa que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis agora está aqui quem é maior do que Jonas. Veja, Jesus não é Jonas, Jesus não é Salomão, Jesus é maior do que eles. Jesus é maior do que o templo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que veio trazer salvação ao mundo, a todos os que crescem. Então, veja, aqueles que morreram antes de Jesus e que eram passíveis de salvação, o Senhor Jesus deu a salvação para eles. Gratuitamente, né? Foi a dádiva de Deus, a vida eterna. Aí veja, gente, Jesus, ele é maior do que Salomão, né? Ele é maior do que o templo que Salomão construiu. Jesus é maior que o profeta Jonas, né? Jesus é aquele que veio trazer a salvação aos homens, inclusive para Jonas, para Salomão, para Davi, para o patriarca Abraão, para Isaac, para Jacó, não é? Para todos aqueles que creram no único e verdadeiro Deus, não é? Que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles que, até mesmo homens perversos, rebeldes, não é? Que foram dados como presente a Jesus Cristo, porque ele venceu a morte. Então ele estava ali, não é? Para trocar de lugar conosco, porque não seria justo, não é? Agora não, agora é como Jesus disse, ele já veio, o sinal está aí, não é? Ele já veio cumprir a obra redentora dele, então não tem mais desculpa para os seres humanos, não tem mais desculpa para os homens. Se esses ninivitas se arrependeram, não é? Com pano de saco, com a pregação de Jonas, ora, se Jesus é maior do que Jonas, se a rainha, não é, do sul veio para conhecer a sabedoria de Salomão, ele diz, né, essas pessoas se levantarão contra essa geração, né, com aqueles, veja, por que a partir dessa geração? Porque, gente, estava ali o verdadeiro ungido de Deus, aquele que traz a salvação ao mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esses homens não creram? Esses homens não creem, eles rejeitam. Não vai haver mais uma segunda chance, não vai ter mais nenhuma outra oportunidade. Quando Jesus vier agora, ele não vai mais lidar com o pecado, ele já lidou.
Ele já tirou o pecado do mundo. E recebe essa justiça aquele que crê, recebe pela fé. Através do ouvir o evangelho da salvação. E aí a pessoa recebe a fé, ela invoca o Senhor e recebe aquela justiça, não é? Então, ela é feita filho de Deus. Pela fé, entende? Agora, se os homens rejeitam, então não vai ter mais, não é? Não tem mais outro Messias, não tem mais outro Salvador, não tem mais outra oportunidade. O Espírito Santo está aqui colhendo as almas que crerem na obra do Filho de Deus. O Espírito Santo está enlaçando as almas que recebem a justiça de Deus. Quem rejeita a justiça de Deus não tem mais nenhuma apelação. Não vai ter mais nenhum resgate. O preço do resgate já foi pago. É isso que Jesus está dizendo. E é por isso que a rainha do sul, é por isso que os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo, não é? Para condenarem, como um júri, para condenarem esses homens. Por quê? Ora, eles creram antes de ver. E esses estão vendo e não creem. Entende? É isso que Jesus está dizendo.